Nas últimas décadas, quantidades enormes de lixo estão sendo produzidas diariamente em todas as partes do mundo de uma forma nunca antes vista. Tenho reparado que há sempre alguma notícia nos jornais e revistas sobre o lixo e os problemas que ele cria. Parece que muita gente está preocupada com essa questão. Eu ainda não tinha pensado seriamente sobre isso. Não será o lixo e os problemas que ele cria uma consequência inevitável do desenvolvimento humano, da nossa própria civilização? Será o convívio com os problemas do lixo mais um preço a ser pago pelo progresso da sociedade? É realmente um desafio encontrar respostas satisfatórias para essas questões. E como gosto de desafios, resolvi fazer uma pesquisa sobre esse assunto. Assim como comer, dormir, respirar, a produção de lixo faz parte da nossa rotina. Na verdade, parece ser uma resposta automática ao nosso desejo de fazer o indesejável simplesmente desaparecer. Lixo para mim é uma coisa que polui muito. O lixo para mim são coisas que não são mais aproveitáveis. Agora, tem que ter muita coisa que se aproveita, como latinha, plástico e diversas outras coisas. Ah, sim, o lixo, eu acho que a coisa só é lixo, mesmo quando ela não tem mais aproveitamento. Aí é lixo. Em todas as épocas, um dos maiores geradores de lixo tem sido o próprio tempo. O tempo que transforma tudo em coisas velhas e sem utilidade. Mas se existe essa relação tão forte entre o tempo e as coisas que utilizamos, vamos recuar um pouco e ver como os nossos antepassados lidavam com o lixo. Na época em que a natureza era a única fonte de recursos, a maior parte do lixo era composta de matéria orgânica. Ossadas, objetos de pedra lascada e outros resíduos se amontoavam em determinados locais. A humanidade evoluía, passava a produzir alimentos em áreas cultivadas, a criar seus próprios animais, a morar com um pouco mais de segurança. A população crescia. Em vez de se mudarem a toda hora em busca de alimento, nossos ancestrais passaram a morar em um único local. Com o crescimento das cidades, crescia também a produção de lixo e os problemas se ampliavam. Os primeiros lixões surgiram em Atenas, mas logo se viu que esses locais eram verdadeiros criadores de ratos, baratas, moscas e outros insetos transmissores de doenças. Os gregos inventaram, então, o que hoje chamamos de aterro controlado. Utilizavam camadas de terra para cobrir o lixo, mas o problema continuou a existir. Durante muito tempo, mesmo nas cidades, o lixo era formado basicamente por restos de alimentos. Mas em plena Idade Média, as ruas das cidades passaram a acumular outros detritos e significativas quantidades de excremento animal e humano. Pestes e epidemias eram a consequência natural dos dejetos que tomavam estas cidades. Em todas as cidades brasileiras, até meados do século XIX, o lixo era lançado nas praias e rios, em terrenos baldios e muitas vezes atirado pela janela. Havia, inclusive, um código de posturas no Rio de Janeiro que obrigava as pessoas a gritarem "Água vai!" quando jogassem águas sujas pelas janelas. No final do século XIX, as autoridades de diferentes países perceberam que ou se tratava e destinava adequadamente o lixo, ou os ratos e os insetos iriam se proliferar, gerando doenças e epidemias. Além de buscar soluções para a disposição do lixo das ruas, o final do século XIX assiste uma mudança de hábitos dentro das casas. Assim, o risco de poluição e o mau cheiro também passaram a ser combatidos pela família. Após a Segunda Guerra Mundial, a geração de lixo doméstico
e industrial alcança recordes históricos. A sobrevivência da fauna, a qualidade das águas, de todo o meio ambiente fica cada vez mais comprometida. Nos primeiros anos do século XX, o mundo ocidental ampliou seus níveis de conforto. Surgem novas fontes de energia, como o petróleo e o átomo. Cresce a produção para suprir o consumo e, em consequência, o descarte do lixo. Mas se o mundo moderno tem a geração de lixo como uma de suas características, não haverá um meio de lidar com mais responsabilidade com os materiais que fazem parte da nossa vida? No Brasil, em pleno século XX, apesar de toda a evolução humana, a coleta e o destino final do lixo continuam deficientes. As consequências são graves. Terrenos baldios com entulho e lixo acabam por atrair ratos e outros transmissores de doenças. Praias cobertas de latas, embalagens, plásticos, papéis e fezes de animais. Canais, rios e lagoas com colchões, pneus, sacos plásticos. O resultado de todo esse lixo mal coletado e mal depositado é o entupimento de bueiros e galerias de águas pluviais, o transbordamento das águas dos rios e a ocorrência de enchentes. Nas grandes cidades, onde é muito sério o problema da favelização de morros, o lixo é acumulado nas encostas, aumentando o risco de deslizamentos. No Brasil, das mais de 90 mil toneladas de lixo produzidas diariamente, cerca de 90% tem como destino final os vazadouros, também conhecidos como lixões. Esses vazadouros são instalados em locais pouco valorizados pelo setor imobiliário, onde invariavelmente residem as populações mais carentes. Os resíduos colocados nos lixões a céu aberto ocupam áreas cada vez maiores nas periferias das cidades brasileiras. Eles são uma fonte de graves riscos para a saúde e o meio ambiente. Em contato com a massa de lixo em decomposição, as águas da chuva formam um líquido escuro, ácido e mal cheiroso. Este líquido é conhecido como chorume e contamina o solo e o lençol freático. A fumaça da combustão do lixo provoca poluição do ar e mau cheiro. Outra grave consequência é a inundação das regiões próximas aos lixões, provocada pela obstrução dos canais de escoamento das águas. Se as cidades são verdadeiras fábricas de lixo, é preciso aprimorar a coleta, os locais de exposição e os sistemas de tratamento. Mas como? Resolvi pesquisar qual a forma mais adequada de disposição final e tratamento de lixo realizada no Brasil. Para entender melhor, fui até a Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, conversar com um de seus técnicos, que me falou sobre a importância dos aterros sanitários. Olha, uma forma adequada de destinação final seria o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele não pode poluir o meio ambiente, ou deve ter controle sobre todas as formas de poluição, de forma a reduzir ao máximo seus impactos para o meio ambiente. Esse aterro, ele é bem diferente de um lixão visualmente. Você percebe simplesmente olhando para ele. Porque num lixão, como o lixo é colocado de forma atabalhoada em montes, eles formam lagoas no meio desses montes, onde prolifera chorume, que é aquele líquido negro em todas as bordas,
e o fogo acaba pegando na parte superior. No aterro sanitário você não vê fogo, a quantidade de insetos, moscas e mosquitos, ela é bem reduzida, você não tem grande efeito de odores, exatamente pela cobertura e pela disposição dos gases na atmosfera. Administrar bem o problema do lixo e usar tecnologias apropriadas no seu tratamento são medidas cada vez mais necessárias para o Brasil. Mas eu volto a me perguntar, será que a questão se resume à administração e à tecnologia? E os países ricos que dispõem de tecnologias adequadas também não enfrentam problemas com o lixo? A raiz do problema parece estar na produção do lixo. Nunca se produziu tanto lixo como a partir do século XX. Hoje, cada norte-americano produz 2 quilos de lixo por dia, enquanto um brasileiro produz em média de 600 gramas a 1 quilo de lixo por dia. Resultado: em diversos países há cada vez menos espaço nas cidades para instalação de aterros e usinas. Mas será que estamos predispostos a produzir esse lixo ou precisamos de um incentivo? Hoje, se temos mais dinheiro, compramos mais e nos desfazemos mais rápido de muitos bens que ainda poderiam ser utilizados. Isso porque, na velocidade da inovação, o que era moderno torna-se sem utilidade da noite para o dia. O resultado de nossa cultura consumista é que a produção de bens e a produção de lixo passam a caminhar quase no mesmo compasso. Quanto mais fabricamos, mais jogamos fora e mais precisamos de locais para receber nosso lixo. Na atualidade, a nossa relação com os objetos é cada vez mais curta. Máquina de lavar, aquecedor, bomba d'água, são coisas que às vezes o catador pega, traz daqui para a cooperativa, em bom estado, aí eu melhoro e revendo. Há algumas décadas, a produção de lixo era bem menor e suas características eram diferentes. Não existiam tantas fábricas e supermercados. Nossos hábitos não eram tão dominados pelo supérfluo. Não existia a grande quantidade de embalagens e plásticos que existe hoje. Ao analisarmos com cuidado os nossos hábitos, fica claro que enfrentar o problema do lixo não é apenas uma questão de tecnologia. Cabe a cada um de nós manter a consciência de que somos agentes da produção de lixo, de que produzindo esse lixo moderno, somos responsáveis por uma agressão ambiental cada vez mais intensa que gera uma poluição cada vez maior. Mas o que podemos fazer para ajudar na solução do problema que o lixo representa? Parar de consumir? Parece que a atitude mais sensata é orientar melhor nosso consumo. Mas como? O primeiro passo a ser dado em defesa do meio ambiente refere-se à redução do volume de nosso lixo. Reduzir o lixo. É todo mundo tentar ajudar a não ficar muito lixo, porque daqui a pouco não vai ter mais lugar para se guardar o lixo, sabe? Vamos planejar melhor nossas compras para evitar desperdícios. Que tal procurar comprar produtos resistentes? E substituir aqueles objetos descartáveis que fazem parte do nosso dia a dia por objetos mais duráveis. Para ir ao trabalho, você e seus colegas podem estabelecer um rodízio. Isto é, cada dia um de vocês levará os demais em seu próprio carro. Este é um transporte solidário. Em todo o mundo, esta é uma maneira de reduzir os gastos diários de combustível. Transformar a reutilização de bens em hábito diário. Este é o desafio de quem quer um meio ambiente saudável. Pega um papel, tá escrevendo. Aí daqui a pouco erra, não tentar pegar, amassar e jogar no lixo. Não, você tem que pegar, usar também do outro lado, tentar reaproveitar ele. Reutilizar não é novidade. Pegar livros em biblioteca,
frequentar sebos, lojas de móveis restaurados, brechós, assim como doar roupas para instituições de caridade, são algumas ações que podem cada vez mais ser incorporadas ao nosso dia a dia. Além dessas ações, você mesmo pode reutilizar seus bens de consumo, através de pequenas ações, como utilizar sempre os 2 lados da folha de papel. Reutilizar sacos plásticos, frascos, sacolas de vidros, caixas de ovos e papel de embrulho. Não jogar fora aqueles objetos que podem ser consertados ou restaurados. E não esqueça, os materiais que você não quer mais podem servir a outras pessoas. Não jogue fora, ofereça a elas. Ao incentivar as ações relacionadas à reutilização dos bens de consumo, você estará contribuindo para diminuir o volume do lixo destinado aos aterros, a poluição do ar e da água, a exploração de matérias-primas, combustíveis e mananciais de água necessários à produção dos bens. Além disso, a reutilização também ajuda a preservar as florestas, a fauna e a flora. Uma outra vantagem relacionada à reutilização refere-se à geração de novos empregos. Algumas pequenas empresas estão sendo criadas a fim de atender uma nova clientela interessada na reutilização de bens. Reciclar produtos usados é uma tarefa atual que todos estão sendo chamados a participar. Dê preferência aos produtos reciclados e recicláveis e evite comprar produtos com muitas embalagens. Na discussão sobre os 3 R's, normalmente se dá muita ênfase à reciclagem. Não é dizer que a reciclagem não seja importante, ela é fundamental. Mas quando se trata de reduzir lixo, a postura do cidadão na redução, na reutilização dos materiais é fundamental. O melhor lixo é o que não foi produzido. Segundo alguns pesquisadores, o lixo parece trazer a simbologia da morte. Aquilo que foi nobre, bonito, útil e agradável de ver, deixa de prestar, fica velho, feio e inútil. E assim precisa ter um fim e desaparecer. Com os 3 R's muda também a concepção sobre lixo. O que era degradante, o que era imundo, o que é sujo, passa a ter um novo valor. É como se nós, de alguma forma, começássemos a entender que o envelhecimento, que as coisas vão se tornando decadentes, isso faz parte da nossa vida. E nós temos, assim como cuidamos do nosso corpo que envelhece, devemos cuidar também com bastante atenção dos nossos próprios dejetos. A cultura do descartável faz com que nos descartemos também dos maiores valores da vida, entre outros, o respeito pela natureza e pela qualidade do nosso meio ambiente. Terminando minha pesquisa, percebi que ao produzirmos o lixo, deixamos para trás um rastro permanente. Esse rastro durará muito mais do que o tempo de nossas vidas. Jamais duraremos tanto quanto o nosso lixo. Cabe a nós encararmos de frente esse problema que insistimos em esconder.